Olá, alunos! Sou a professora Terezinha Menezes. Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Aula número 21, BNCC. Vamos trabalhar as aplicações da segunda lei de Mendel, herança quantitativa. Observem aqui, alunos, as proporções fenotípicas que o triângulo de Pascal nos oferece. Aqui temos o número de alelos, os coeficientes binomiais e o número de combinações. Atentem, alunos, para o seguinte: 2 elevado a n é igual ao número de combinações, onde n é o número de alelos. O que estudamos até o momento? Por exemplo, 2 alelos envolvidos. Então, 2 elevado a 2, o número de combinações é igual a 4. E os fenótipos possíveis. Lembram? Temos 1, 2, 1, na proporção branco, rosa e vermelho. A altura das árvores. Vejam, nós temos 4 alelos envolvidos, ou seja, 2 elevado a 4. Teremos 16 combinações e teremos o seguinte número de fenótipos: 1, 2, 3, 4, 5. 5 fenótipos com estas proporções que o triângulo nos fornece. E estudamos ainda a massa dos moranguinhos. No caso, a massa dos morangos, nós temos aqui, então, 2 elevado a 6. Temos, portanto, 64 combinações, 7 fenótipos e as proporções que o triângulo nos oferece. Aqui temos, alunos, observações muito importantes para o estudo de vocês. Então, vejam, na herança quantitativa ou herança aditiva, os fenótipos são gradações entre dois extremos. Não há dominância. Letras maiúsculas representam alelos aditivos. Letras minúsculas representam alelos não aditivos. Todos os alelos aditivos acrescentam a mesma cota ao fenótipo básico, ou seja, alunos, todo alelo aditivo que é representado por letra maiúscula tem o mesmo efeito acrescentador. Número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Portanto, número de alelos é igual ao número de fenótipos menos 1. Guardem isso. O cruzamento de indivíduos com fenótipos extremos resulta em indivíduos com fenótipo intermediário. O cruzamento entre indivíduos heterozigotos pode produzir todos os fenótipos. A proporção fenotípica no cruzamento de heterozigotos pode ser obtida do triângulo de Pascal. Então, existe um cruzamento, é entre heterozigóticos, vai lá no triângulo que você já tem o número de fenótipos, a proporção, tudo lá. Alunos, então, vamos trabalhar a herança quantitativa ou poligênica com o exemplo da herança da cor da pele no homem. Esta herança, alunos, ela envolve 2 pares de alelos, Pzão, Pzinho, Szão, Szinho. P e S, representados por letra maiúscula, determinam grande produção de pigmentos. São genes aditivos, são genes acrescentadores. Já
P e S, representados por letra minúscula, determinam pequena quantidade de pigmento. São os genes não acrescentadores, são os genes não aditivos. Na herança da cor da pele do homem, nós temos 5 fenótipos, sendo eles negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Os genótipos correspondentes são: para o fenótipo negro, teremos azão, azão, bezão, bezão. Temos, neste caso, 4 genes aditivos. Para o fenótipo mulato escuro, nós poderemos ter 2 genótipos, azão, azinho, bezão, bezão, ou azão, azão, bezão, bezinho. Observem, alunos, que temos em cada genótipo 3 genes aditivos, correto? No fenótipo mulato médio, nós temos os genótipos possíveis: azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezão e azão, azão, bezinho, bezinho. Observem que em cada genótipo temos 2 genes aditivos. E no fenótipo mulato claro, nós temos os seguintes genótipos: azão, azinho, bezinho, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho. Um gene acrescentador. Aqui no caso é o bezão e aqui é o azão, correto? E no fenótipo branco, o genótipo que não tem nenhum gene aditivo. Alunos, na herança da cor da pele no homem, ocorre a dificuldade de separar os fenótipos, pois é uma característica fortemente influenciada pelo ambiente, ok? Lembrando o que aprendemos na aula anterior, o número de fenótipos, ele é calculado pelo número de genes mais 1. Então, se nós temos 2 pares de alelos, nós temos 4 genes. 4 genes mais 1 é igual a 5, ou seja, 5 fenótipos: negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. As proporções fenotípicas, alunos, vejam só, em um cruzamento de duplos heterozigotos, fazendo o quadrado de Punnett, nós teremos, né, tirando os gametas, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Aqui, idem, né, os genótipos são iguais, tanto para o masculino quanto para o feminino. Teremos o resultado do cruzamento seguinte, correto? Então, alunos, podemos observar uma coisa: temos um representante negro, correto? E um representante branco. Estes representantes, eles fazem parte o quê? Dos extremos, certo? Então, o representante branco, por exemplo, não tem nenhum gene aditivo. Ele é azinho, azinho, bezinho, bezinho. Já o fenótipo negro, o genótipo tem 1, 2, 3, 4 genes aditivos. Ou seja, os extremos. Estão lembrados que os extremos, eles aparecem numa frequência menor? Então, branco e negro. Perfeito? E os fenótipos intermediários serão representados pelos mulatos. Temos mulato claro, mulato escuro, na proporção de 4:16, e o mulato médio, na frequência de 6
para 16. Os fenótipos se distribuem segundo uma curva de distribuição normal. É uma curva de Gauss, como estudamos na aula anterior. Então, lembrando a vocês, quando nós cruzamos organismos duplo heterozigóticos, nós teremos a manifestação, né, a presença de todos os fenótipos. Então, aqui, vejam só, número de genes aditivos neste eixo, no outro eixo temos a frequência. Os fenótipos, alunos, se distribuem segundo os coeficientes do binômio de Newton. Olhem só, P mais Q elevado a N, onde temos P é igual ao número de alelos aditivos, que, recordando, são os genes acrescentadores e são representados por letra maiúscula. Q é igual aos outros alelos que não condicionam acréscimo. São os alelos não aditivos, não acrescentadores, e são representados por letras minúsculas. Já N é igual ao número de alelos envolvidos. Para quem adora matemática, agora nós temos aqui um presentão. Eu tenho certeza que todos vocês adoram matemática. Então, vamos ver? No caso da cor da pele, nós temos P mais Q elevado à quarta potência, que resulta em 1P elevado a 4 mais 4P elevado ao cubo vezes Q mais 6P ao quadrado, Q ao quadrado, mais 4PQ elevado ao cubo, mais Q elevado a 4, ou seja, temos este resultado. Fenótipo negro, presença de 4 alelos aditivos. Fenótipo mulato escuro, presença de 3 alelos aditivos. Mulato médio, 2 alelos aditivos. Mulato claro, 1 aditivo. E o branco, 0, sem alelos aditivos. Qual é a proporção? 1 negro, 4 mulatos escuros, 6 com o fenótipo mulato médio, 4 com o fenótipo mulato claro e 1 com o fenótipo branco. Ou seja, proporção 1, 4, 6, 4, 1. 5 fenótipos nesta proporção, em um total de 16 representantes. Maravilhoso, não é, alunos? Sei que vocês adoraram. As proporções fenotípicas, alunos, o que muito pode nos auxiliar é o triângulo de Pascal. Também já estudamos isso. Então, vejam só, os coeficientes binomiais. Em relação ao número de genes, então, olhem só, seguindo de 0 a 6, e temos aqui o número de combinações possíveis. Então, na primeira linha do triângulo, uma combinação, na segunda linha do triângulo, 2 combinações, na terceira linha, 4, a seguir, 8 combinações, 16, 32 e 64. Então, no caso da herança da cor da pele, nós temos 5 fenótipos. Então, nós vamos chegar aqui nesta linha e já temos a proporção, né? São 16 combinações possíveis, sendo, repetindo, olha, um negro, um mulato escuro, um mulato médio, um mulato claro
e um branco. Maravilhoso, não é? Já te dá a resposta. Lindo, não? Então vejam: herança, cor de pele, 5. 4 genes envolvidos, mais um, total de 5 fenótipos. Vá nessa linha que você tem as proporções em 16 combinações. Este triângulo é fabuloso, não é, alunos? Alunos, agora vamos resolver este exercício da página 290 do livro-texto, o exercício número 24. Vamos lá. A diferença entre uma planta de milho de 100 centímetros de altura e uma de 260 centímetros deve-se a 4 pares de alelos de efeitos iguais e cumulativos. Cada par está localizado em um par diferente de cromossomos homólogos. Então, vejam, temos informações importantíssimas aqui. Temos os fenótipos extremos, correto? Plantas com 260 centímetros têm genótipo azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão. Certo? Então, temos aqui 4 pares de alelos aditivos. E plantas de 100 centímetros têm genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. Considerando esses dois tipos de planta como os genitores, ou seja, geração P, geração parental de um cruzamento, determine o genótipo e o fenótipo das plantas em F1. Ou seja, alunos, vamos colocar os genótipos extremos. Então, temos os extremos. Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão. Cruzando com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, dezinho, dezinho. Na geração F1, observem, nós vamos ter aqui heterozigotos. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho, desão, dezinho. Ou seja, genótipo heterozigótico. Qual é a contribuição de cada alelo? Ora, como você faz isso? Você pega o fenótipo extremo, que tenha, portanto, todos os alelos aditivos presentes, e você vai diminuir do outro extremo, no caso aqui, 100 centímetros, e dividir pelo número de alelos. Se aqui eu tenho 4 pares de alelos, eu terei 8 alelos, correto? Portanto, 160 centímetros dividido por 8, ou seja, 20 centímetros é a contribuição de cada alelo aditivo. Certo? Então, cada alelo efetivo adiciona 20 centímetros à altura mínima. Então, eu tenho aqui o genótipo, né, deste heterozigótico, e eu sei que eu tenho, vamos lá, o azão, o bezão, o cezão e o desão, que são genes aditivos. Então, eu vou multiplicar 4 aditivos pela contribuição que eu já sei que é de 20 centímetros. Então, 80 centímetros mais 100 centímetros, que é o fenótipo residual, então 180 centímetros é o fenótipo da planta F1. E o genótipo correspondente é este aqui: azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho e desão, dezinho. Alunos, um outro exercício do livro-texto página 292, que estudaremos agora, é o exercício número 10. Diz o seguinte: a altura de uma certa espécie de planta é determinada por 2 pares de genes, azão e bezão, e seus respectivos alelos, azinho e bezinho. Os alelos azão
e Bzão apresentam efeito aditivo e, quando presentes, cada alelo acrescenta à planta 0,15 centímetros. Verificou-se que plantas desta espécie variam de 1 metro a 1,60 de altura. Cruzando-se plantas azão, azinho, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, pode-se prever que entre os descendentes, e aqui temos várias alternativas. Vamos inicialmente, alunos, colocar os fenótipos e o número de aditivos. Então temos, olha só, o fenótipo extremo, 1 metro, mais 15, 1,15. Mais 15, 1,30, mais 15, 1,45, mais 15, 1,60, que é o outro extremo. Portanto, eu tenho aqui 5 fenótipos, correto, alunos? Se eu tenho 5 fenótipos, eu terei, vamos lá, para o fenótipo extremo de 1 metro, nenhum aditivo. Para o outro extremo de 1,60 m, terei 4 aditivos. 1,15 m, 1 aditivo. 1,30 m, 2 aditivos. E 1,45 m, 3 aditivos. Realizando o cruzamento das plantas azão, azinho, bezão, bezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, o que eu terei? Então, indo para o gameta, o duplo recessivo, eu tenho azinho, bezinho, correto? E aqui eu terei a possibilidade azão, bezão, indo para o gameta, e azinho, bezão. Fazendo o cruzamento, azão, azinho, bezão, bezinho, heterozigoto, 1,30 m. Azinho, azinho, bezão, bezinho, fenótipo 1,15 centímetros. Portanto, letra D de dado, 50% terão 1,15 m e 50% terão 1,30 m de altura. Alunos, agora vamos iniciar alguns exercícios da lista número 8 sobre herança quantitativa. Alunos, vamos resolver este problema do Mackenzie, São Paulo. Suponha que, em uma planta, a altura seja condicionada por 3 pares de genes, azão, bezão e cezão, com efeito aditivo. Os indivíduos de genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, medem 3 centímetros. E cada gene contribuinte acrescenta 1 centímetro à altura da planta. Do cruzamento entre o indivíduo de genótipo azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho, e um de genótipo azinho, azinho, bezão, bezinho, cezinho, cezinho, a proporção de indivíduos com 5 centímetros em F1 é D. Então, queremos a proporção de indivíduos com 5 centímetros. Alunos, vamos analisar este genótipo aqui. Azão, azão, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Este organismo, alunos, observem, ele possui 2 heterozigotos, que é o bezão, bezinho e o cezão, cezinho. Então, neste caso, 2 elevado a n, em que n é o número de heterozigotos, nós teremos o seguinte resultado: 2 elevado a 2, que é igual a 4. Já neste genótipo aqui, azinho, azinho, bezão, bezinho e cezinho, cezinho, nós temos um heterozigoto, que é o bezão, bezinho. Logo, 2 elevado a n, teremos 2 elevado a 1, que é igual a 2. Ou seja,
nós já sabemos quais as combinações possíveis para os gametas. Deste genótipo aqui, nós teremos azão, bezão, cezão, azão, bezão, cezinho, azão, bezinho, cezão, azão, bezinho, cezinho. Já neste outro genótipo, nós teremos azinho, bezão, cezinho e azinho, bezinho, cezinho, que aqui estão. Realizado o cruzamento, observem que teremos 8 genótipos possíveis. Este primeiro genótipo, azão, azinho, bezão, bezão, cezão, cezinho. Alunos, o problema informa que o genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, ele corresponde a 3 centímetros. O problema também informa que cada gene aditivo acrescenta 1 centímetro ao fenótipo inicial. Então, se o fenótipo inicial é de 3 centímetros, nós temos aqui 4 genes aditivos, ou seja, 4, 5, 6, 7 centímetros é o fenótipo correspondente a este genótipo. Neste outro caso, temos o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Então, vamos para os aditivos. Genótipo inicial de 3 centímetros, então, vamos lá. 4, 5, 6 centímetros. Neste outro genótipo, azão, azinho, bezão, bezão, cezinho, cezinho. Temos, então, vamos lá, 4, 5, 6 centímetros. O próximo, 4 centímetros, 5 centímetros. Então, já temos aqui um genótipo que nos interessa. Dando prosseguimento, azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Temos aqui, né, um triplo heterozigótico também. Então, 4, 5, 6 centímetros. Azão, azinho, bezinho, bezinho, cezão, cezinho. Então, 3, 4, 5. Mais um fenótipo de 5 centímetros. Azão, azinho, bezão, bezinho, cezinho, cezinho. Então, fenótipo inicial 3 centímetros, um gene aditivo aqui 4 centímetros, 5 centímetros, mais um representante que nos interessa. E, finalmente, temos o genótipo azão, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, em que temos somente um gene aditivo, ou seja, o fenótipo correspondente é 4 centímetros. Então, voltando, o que o problema nos pede? Ele quer a proporção de indivíduos com 5 centímetros. Então, com 5 centímetros, nós temos este e este aqui. Ou seja, 3, correto? Oitavos. Alunos, vamos agora resolver um problema da FEPEX Distrito Federal, que diz: a quantidade de pigmento na pele humana pode aumentar sob a ação dos raios solares. A herança da cor da pele humana parece ser determinada, no mínimo, por 2 pares de alelos, cada um localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos. Supondo-se que a herança da cor da pele humana seja determinada por apenas 2 pares de alelos, a probabilidade de um casal, ele, mulato médio, filho de mãe branca, ela, mulata clara, terem uma criança do sexo masculino e branco é. Sim, alunos, vamos analisar o problema. Estamos considerando 2 pares de alelos, ou seja, 4 genes.
O número de genes mais 1 te informa o número de fenótipos. Logo, 4 mais 1 é igual a 5 fenótipos possíveis, que são negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. O problema pede um mulato médio, correto? Então, se ele é mulato médio, ele poderá apresentar os seguintes genótipos: azão, azão, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou ser duplo heterozigótico, azão, azinho, bezão, bezinho. Mas observem uma informação muito importante que o problema nos diz. Ele, mulato médio, é filho de mãe branca. Então, a mãe branca apresenta o genótipo azinho, azinho, bezinho, bezinho. Logo, esta mãe branca enviou ao seu filho um gene azinho e um gene bezinho. Portanto, ele, mulato médio, apresenta o seguinte genótipo: azão, azinho, bezão, bezinho. Continuando, ela, mulata clara. Se ela é mulata clara, ela poderá apresentar os seguintes genótipos: azão, azinho, bezinho, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezinho. Alunos, o cruzamento, diz o seguinte: o problema quer saber qual é a probabilidade deles terem uma criança do sexo masculino e branco. Vamos realizar o cruzamento utilizando o quadrado de Punnett. Então, pegamos o duplo heterozigoto e neste caso aqui, alunos, observem que temos apenas um gene aditivo. Neste caso, como querem uma criança branca, não haverá interferência no resultado final, certo? Então, vamos escolher aqui o azão, azinho, bezinho, bezinho. Escolhemos ao acaso. Fazendo o quadrado de Punnett, azão, bezinho, azinho, bezinho, e aqui o que irá para os gametas? Azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Realizando o cruzamento, temos 8 genótipos possíveis: azão, azão, bezão, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azão, azão, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho, azão, azinho, bezão, bezinho, azinho, azinho, bezão, bezinho, azão, azinho, bezinho, bezinho e o duplo recessivo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, que é o que nos interessa. Então, 1/8 para um representante com o fenótipo branco. Mas atenção, alunos, o problema pede uma criança branca do sexo masculino, ou seja, um evento e outro evento. Neste caso, vamos lá, 1/8 para ser branco e 1/2 para ser menino. Utilizando a regrinha do E, você multiplica 1/8 vezes 1/2. Resposta correta, letra B de bola, 1/16.